Saudação de paz, amada igreja. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei a que hora meus amados irmãos vão estar olhando, assistindo este vídeo. Quero cumprimentar toda a igreja da Assembleia de Deus, Verdade que Liberta Vidas, na pessoa da minha querida bispa Débora Alice e todo o corpo de obreiro desta amada igreja de Brasília, Distrito Federal. Quero cumprimentar também a cada um dos nossos assinantes, cada um dos nossos acompanhantes, cada um dos nossos seguidores aqui nas nossas redes sociais, nosso grupo Teologia Todo Dia. Nós queremos estar compartilhando algo da parte de Deus aqui dentro da Escritura Sagrada, onde a palavra do Senhor nos fala acerca de Jonas, né? O profeta fujão, né? Vamos lá. Escritura Sagrada aqui no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 1 diz assim. Capítulo 4, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Com isto, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Meus amados irmãos, querida igreja, nossos seguidores da nossa página aí do YouTube, Teologia Todo Dia, nós queremos estar falando acerca aqui do profeta Jonas e sua missão, a sua viagem missionária, sua obra missionária. Nós sabemos que no Antigo Testamento, Jonas é o único profeta enviado para os gentios, enviado para aqueles que não eram cristãos. Bom, a Escritura Sagrada ela nos fala que Jonas tem 4 capítulos. O livro de Jonas tem 48 versículos. Foi escrito provavelmente pelo próprio profeta Jonas, né? O início fala aqui acerca da vocação de Jonas, a sua fuga, o seu castigo, né? Então nós cremos que provavelmente foi Jonas que escreveu o livro. O livro foi escrito ali mais ou menos pelo ano 760 a.C. O livro de Jonas também é o 32º livro colocado aí nas posições de acordo de Gênesis até Apocalipse. Jonas é o 32º livro. Veja bem, a área onde Jonas é convidado para ser profeta, para profetizar, para levar o juízo de Deus, uma mensagem de advertência antes que viesse o juízo de Deus, uma mensagem de advertência, uma mensagem de misericórdia antes que viesse o juízo de Deus. Jonas é enviado ali para esse território que a Bíblia Sagrada chama de Nínive, né? Primeira coisa que nós precisamos falar aqui é que os ninivitas, o território de Nínive, é criado por Nimrod, né? Uma história já bem antiga, né? Uma história já bem lá no começo da história da raça humana, um líder que apesar de que influenciou as pessoas para um determinado propósito ruim, entendeu? Mas, no entanto, foi um grande líder de influência, Nimrod. Então, nesta época que Jonas estava sendo enviado por Deus, convocado por Deus, recebendo de Deus um imperativo para avisar os ninivitas. Nínive era uma cidade provavelmente tomada conta pelos assírios, né? Os assírios, nós sabemos bem, segundo a história,
que os assírios tinham uma forma muito cruel de receber os profetas, muito cruel de receber as pessoas. Na verdade, os assírios eles tinham uma fama de invadir os reinados, de invadir os impérios e roubar, saquear tudo que havia de valor, de importância naqueles impérios e decretar aquele novo território como um território assírio, né? A Bíblia Sagrada nos fala que Deus então chama Jonas para ir ministrar a sua palavra. Segundo a Escritura Sagrada, aqui no capítulo 4, o versículo 11, Deus diz a Jonas, né? Eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e entre a mão esquerda. O que nos dá a entender, irmãos, é que o povo dos ninivitas era um povo bárbaro, era um povo truculento, era um povo ignorante. E quando eu falo ignorância, eu não falo só ignorância de ação brusca, de resposta dura, não. Estou falando de ignorância na falta de conhecimento. Deus está falando que eles não têm discernimento do que é mão direita e do que é mão esquerda. O que se dá a entender é que eles eram analfabetos, que eles não tinham o discernimento, o conhecimento, o desenvolvimento das coisas. Pois bem, a Escritura Sagrada diz que Deus então chama Jonas e diz a ele o imperativo para que ele vá, desponte e vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, o seu pecado, a sua ruína tem subido até mim. Porém, a Escritura Sagrada diz que Jonas, ele se dispõe, ele se levanta, se organiza, mas não para obedecer o imperativo de Deus, não para ir a Nínive pregar a mensagem do Senhor. A Escritura Sagrada diz que ele vai, primeiramente, ele foge da presença do Senhor, ele vai para Tarsis, e de Tarsis ele desce a Jope, né? Aí lá em Jope, ele acha um navio que ia para Tarsis, e ele paga a sua passagem, ele embarca neste navio, né? Neste navio que ia para Tarsis, né? Ele desce primeiramente a Jope, e em Jope ele vê o navio, paga o navio que ia para Tarsis, e ele entra dentro do navio, ele embarca dentro do navio para ir com eles para Tarsis. Porém, a Escritura Sagrada diz que Jonas faz isso para fugir da presença do Senhor. Veja bem, todas as vezes que eu e você obedecermos à vontade de Deus, nós sempre estaremos em cima, por estar obedecendo à vontade do eterno Deus. Mas todas as vezes que eu e você tomarmos a escolha, a decisão, a partida de fugir da presença do Senhor, de sair da presença do Senhor, desobedecendo a sua ordem, então somente eu e você só iremos cair. É o que acontece com Jonas. Jonas desce para Jope. Depois quando ele desce para Jope, ele desce para o navio, paga a sua passagem, desce para o navio. E nós sabemos a história, que a Escritura Sagrada diz que depois que ele desce para o navio, Deus sopra, envia um forte vento sobre aquela cidade, né? Aquele mar, né? Vem um forte vento sobre aquele mar, e a Escritura Sagrada diz que aquele vento começa a causar uma tempestade, e essa tempestade vem a ponto de quase despedaçar o navio aonde está Jonas. Pois bem, a Escritura Sagrada nos fala que enquanto a tripulação estava preocupada com a grande tempestade, a Escritura Sagrada diz que Jonas desceu ao porão e estava
no porão do navio dormindo. Presta atenção, meus amados, ó. Ele desce para Jope, de Jope ele acha o navio, desce para o navio, do navio ele desce para o porão do navio, sempre desobedecendo a Deus. Todas as vezes que eu e você quisermos desobedecer a Deus, nós tão somente iremos cair no caráter, iremos cair na rebeldia, iremos cair na desobediência, iremos cair no fracasso, iremos cair fazendo aquilo que não agrada à vontade de Deus. A Escritura Sagrada diz que Jonas está lá dormindo, né? Dormindo, e é justamente quando eu e você dormimos que as coisas acontecem. A Bíblia Sagrada diz que Jonas está dormindo, e quando ele está dormindo, a Bíblia Sagrada diz que a tempestade vem, e aí eles começam a ficar preocupados. Eu imagino ali o líder, o marujo, né? Eu imagino ali o líder daquela embarcação dando a ordem para pegar todas as coisas e lançarem sobre o mar. Porque acredita-se que todas as vezes que a embarcação, o navio está passando por uma grande tempestade, eles devem lançar as coisas de peso, as bagagens, né, a comida, o que há de pesado na embarcação para fora, para impedir que a embarcação naufrague, para impedir que a embarcação seja naufragada. Aí o que acontece? Eles lançam, era de costume naquela época, eles lançar sorte para as decisões, e eles lançam sorte, a sorte cai em quem? Em Jonas. Veja bem, Jonas está lá no porão, e aí a Escritura Sagrada diz que vai alguém lá e diz, olha, não te importa que nós vamos morrer, o que tu está fazendo aqui? Aí ele diz assim, você é da onde? Você está fazendo o quê? Está acontecendo uma grande tempestade. A Bíblia Sagrada diz que ele, né, é despertado, e aí eles lançam sorte, e a sorte cai sobre Jonas. Então, eles perguntam a Jonas, olha, fala para nós, o que está acontecendo? De onde tu está vindo? Qual é a tua ocupação? Trabalha de quê? Tu vem da onde? Tu está indo para onde? Eles fazem um questionamento acerca de Jonas. E aí Jonas diz, olha, eu sou hebreu, eu temo ao Senhor. Presta atenção, irmãos, ele era hebreu, temia ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então Jonas estava tentando fugir da presença do eterno Deus, mas ele não conseguiu, porque o eterno Deus manda em tudo. Manda no céu, manda na terra, manda na água, manda no mar, manda no inferno, manda em todo lugar. E aí eles dizem, olha, o que é que nós vamos fazer então? Por que tu está fugindo da presença do teu Deus? E aí, nós vamos fazer o quê? Porque nós estamos praticamente morrendo por causa da tua rebeldia. Estamos praticamente morrendo por causa do teu pecado, da tua rebeldia contra Deus. Você precisa ter muito cuidado em quem você vai convidar para adentrar a tua embarcação. Você precisa ter muito cuidado para não trazer para dentro da tua embarcação quem Deus está querendo cobrar, quem Deus está querendo pesar a mão. Você precisa tomar muito cuidado em você não querer pegar uma questão para resolver e nessa tentativa de resolver a questão, você seja confrontado pelo próprio Deus. Por quê? Porque Deus pode estar tratando essa pessoa, Deus pode estar sarando essa pessoa, Deus pode estar agindo na vida dessa pessoa e você pode querer colocar a sua mão frágil, fraca, debilitada, onde está a mão do poderoso Deus. Muito cuidado a quem você vai convidar para adentrar dentro do navio da tua vida, dentro do navio do teu relacionamento, dentro do navio da tua casa. Muito cuidado para você não abraçar dentro quem Deus está tratando com juízo. Pois bem, a história de Jonas, a Bíblia Sagrada nos diz, né, continuando aqui a história, ele
Jonas então diz, rapaz, só tem um meio de acabar com essa tempestade. O único meio é vocês me lançarem sobre o mar. Me lançam sobre o mar e aí acaba todo o problema. E a Escritura Sagrada diz que eles pegam Jonas e lançam Jonas no mar. E nós sabemos a história, depois que Jonas cai no mar, Deus já havia dado a ordem ao grande peixe. Algumas traduções bíblicas dizem que era uma baleia, alguns pregadores dizem que era uma baleia, mas a Escritura Sagrada diz que era um grande peixe, né? Está aqui, ó, versículo 17: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Veja bem, primeira questão muito interessante aqui é que Jonas estava, você precisa compreender, Jonas, alguns dizem que Jonas não queria que os assírios se arrependessem, né, os ninivitas. Alguns dizem que ele queria verdadeiramente que Deus agisse com juízo e com castigo sobre os ninivitas. Alguns dizem que Jonas não queria ir pregar em Nínive porque os ninivitas haviam matado o seu pai, né? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, né? Então, acreditam-se que os ninivitas haviam matado seu pai. Acreditam-se, é uma teoria teológica de que os ninivitas haviam assassinado o pai de Jonas. Por esta razão, ele não queria ir lá. A outra teoria dizem que Jonas estava com medo, né? Porque ele conhecia a história, a fama grande dos ninivitas, né? Segundo nos conta a história, eles pegavam os profetas e arrancavam os seus couros, né, vivos. Enquanto eles estavam vivos, os ninivitas, né, os assírios, arrancavam o couro da pessoa, né, dos profetas. Nessa época, os ninivitas, que eram uma colônia dos assírios, eles adoravam Nina, tá? Que era uma pseuda deus da fertilidade, tá? E essa Nina era uma personificação feminina de Dagon, né? Dagon, nós sabemos que Dagon, ele tinha o corpo metade peixe e metade homem. A Nina era uma personificação de Dagon, porém era metade mulher e metade peixe, entendeu? Assim era Nina. Então, alguns historiadores também dizem que Jonas estava temendo a Nina, a deusa, a idolatria que os ninivitas adoravam. Mas veja bem, irmãos, se eu e você vivêssemos nesta época em Nínive, nós não poderíamos de forma nenhuma comer um escaldado de peixe, nós não poderíamos de forma nenhuma comer um peixe frito com farinha, que é muito bom. Não, de forma nenhuma. Por quê? Porque os ninivitas, os assírios, eles adoravam a pseuda idolatria, Deus, né? A Nina. Daí surge o nome os ninivitas, tá? Ou Nínive, porque eles adoravam a personificação feminina de Dagon, né? A Nina. Então, Jonas estava, segundo os historiadores, com medo, temeroso por causa de Nina. Só que aí, irmãos, o que acontece? O eterno Deus prepara, eu li agora há pouco para vocês, ele prepara um peixe, um grande peixe, para engolir Jonas. Presta atenção.
Se esta teoria de que Jonas estava temendo a Nina, né, peixe, né, metade peixe, metade mulher, e ele estava temendo a Nina, a idolatria dos assírios, a idolatria dos ninivitas, e ele estava temendo, então Deus pega o peixe e faz o peixe tragar Jonas. O que se dá a entender é que Deus está, de certa forma, mostrando a Jonas que o peixe não vai matá-lo, que o peixe não vai destruí-lo, tá? Havia o nome, o significado de Nina ou ninivitas significa cativeiro de peixes. E nós sabemos que dentro da Bíblia Sagrada, principalmente no Novo Testamento, peixes são uma tipologia, uma simbologia de vidas, de almas. Então, os ninivitas estavam vivendo sobre um cativeiro de peixe, Nina, a idolatria que havia lá. Eles estavam aprisionados. Por esta razão, Deus levanta, envia o profeta Jonas para que pudesse resgatar os ninivitas do aprisionamento de Nina, né? Do peixe. A Bíblia Sagrada, pois bem, nos fala que Jonas fica dentro do ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Uma tipologia, uma simbologia de que Cristo iria ficar e ficou, né? 3 dias no ventre da terra. Né? Jesus, ele até faz uma comparação, uma alegoria, pois assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem também ficará 3 dias no ventre da terra. A Bíblia Sagrada nos fala, então, que Jonas se arrepende, Jonas chora. O capítulo 2 diz que Jonas, dentro do grande peixe, ele ora a Deus, ele pede perdão a Deus. Ele pede a Deus mais uma oportunidade, né? Uma coisa interessante, amada igreja, amados irmãos, nossos queridos seguidores aí do nosso grupo Teologia Todo Dia, né? Já quero pedir aos amados aí que curtam o nosso vídeo, compartilhem, né? Entre aí com os nossos seguidores, nos ajude a ir mais longe, né? A falar do amor de Jesus, a compartilhar mais ainda a Escritura Sagrada, que quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, os líderes aí das plataformas digitais, né, do YouTube, entendem que o assunto é muito importante, relevante para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para a sua saúde física e espiritual, né? E ajuda a gente aí a alcançar mais vidas por intermédio deste assunto tão importante. Então, Deus faz com que o grande peixe se torne submarino de Jonas. E a Bíblia Sagrada diz que ele dá ordem ao grande peixe, eu imagino, né? Porque Deus traz o peixe engole Jonas, dá ordem, o peixe engole Jonas, e eu imagino que Deus também dá ordem para que o peixe leve Jonas para o lugar que ele estava fugindo e não querendo ir, que era a praia de Nínive. Quando Jonatas é regurgitado, é vomitado lá em Nínive, a Bíblia Sagrada diz que Jonas começa então a pregar, e a pregação dele é por 3 dias. Ele começa a pregar a mensagem, entendeu? Que estava lá a mensagem. Qual era a mensagem? A mensagem era para que eles se arrependessem, era para que eles se voltassem a Deus, para que houvesse no coração deles arrependimento, para que eles se voltassem a Deus. Então, a mensagem era: olha, vocês precisam se arrepender, os ninivitas, vocês devem crer em Deus, Deus vai mandar fogo, vai consumir, vai destruir Nínive, vai entrar com seu juízo sobre vocês, né, sobre esta terra. A mensagem era para que eles se arrependessem. Vocês precisam se arrepender.
Aí ele vai, Deus fala com ele novamente, né? Desponte, vai à cidade, a cidade grande, a grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E aí o versículo 3 do capítulo 3 diz: levantou-se Jonas, pois, e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Então, ele caminhou 3 dias pregando a mensagem de arrependimento, né? E ele começou a pregar, a percorrer a cidade, caminho de um dia, e ele pregava e dizia: ainda daqui 40 dias e Nínive será subvertida, será destruída. Essa era a mensagem. É interessante, meus amados, que Deus sempre levantava o profeta para que o profeta levasse a sua mensagem. O profeta, ele era enviado para trazer a mensagem de correção, trazer a mensagem de direção, direcionamento para ao seu povo, né? Ele trazia mensagem de arrependimento, mensagem de direcionamento, apontando a direção que deveria ser tomada a decisão, e ele trazia mensagem de juízo sobre aquela nação. Mas é interessante que tem profetas dentro da Bíblia que eles eram enviados, mas eles não tinham a mensagem. Como assim, pastor Marcos? Eles não tinham a mensagem. Eles eram a própria mensagem. Havia profetas que eram a própria mensagem de Deus para o seu povo. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos Oséias. Deus usa a história triste do casamento de Oséias para fazer uma simbologia, uma tipologia do adultério de Israel com a idolatria, traindo o eterno Deus. Então, tem pessoas, profetas no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, que eles não tinham a mensagem, eles eram a própria mensagem. O próprio Cristo, ele não somente tinha mensagem, mas ele era a própria mensagem. Ele não tinha a verdade, mas ele era a própria verdade. Ele não tinha o amor, mas ele era o próprio amor, ele era o verbo encarnado de Deus sobre a terra, a misericórdia do céu para com a raça humana. Mas voltemos para cá, a Bíblia Sagrada diz que Jonas está pregando, e quando ele prega, ele tem, aleluia, segundo aqui a história, ele tem uma surpresa. Qual é a surpresa? Né? Que os líderes, o rei de Nínive, ele se levanta do seu trono, ele tira de si as vestes reais, ele cobre-se de pano de saco, ele joga sobre a sua cabeça cinza, e todos os ninivitas creram em Deus, começaram um jejum, entendeu? Começaram um jejum muito, muito forte, vestiram-se todos eles de pano de saco, desde o maior até o menor. Então, há no coração dos ninivitas um arrependimento. Há no coração dos ninivitas, a mensagem adentra o coração dos ninivitas, e a graça e a misericórdia de Deus, naquele momento, alcança a vida dos ninivitas. Eles vão fazer algo que era peculiar dos israelitas. O que é, pastor Marcos? Eles vão se arrepender, eles vão tirar deles as suas vestes. O próprio rei tirou as vestes reais, eu imagino que a coroa também. Eles vão se vestir de pano de saco e eles vão deitar sobre a cabeça deles cinza. Todos esses atos são atos de humilhação diante de Deus, são atos de renúncia, são atos de reconhecimento de que não são nada além de pó e cinza, e de que Deus é o Todo-Poderoso, de que eles precisam da graça e da misericórdia de Deus. Aí, irmãos, há um arrependimento, meu querido ouvinte, nosso querido seguidor aí do YouTube, né? Teologia todo dia. Nós temos uma mensagem aqui todo dia abençoada para a sua vida. E nós temos aí, então, um arrependimento, algo sobrenatural e extraordinário acontece
sobre a vida dos ninivitas. E aí os ninivitas se arrependem e Deus então muda o pensamento acerca do que ele estava querendo fazer sobre a cidade de Nínive e sobre os ninivitas. Veja bem, Deus não se arrependeu, porque Deus não se arrepende. Quando a Bíblia Sagrada fala de arrependimento com relação a Deus, é que ele simplesmente mudou de opinião, mudou de pensamento acerca do que ele iria fazer ou iria deixar de fazer sobre uma determinada pessoa, cidade, nação e assim sucessivamente. Tá bom? Porque Deus ele não necessita se arrepender. Ele, porventura, não é pego de surpresa, né? Não há nele variação de mudança e não há nele necessidade de arrependimento, porque ele não tem pecado nenhum, né? Então, a Bíblia Sagrada diz que com o arrependimento dos ninivitas, né? Dos assírios, né? Dos ninivitas, Jonas fica descontente. Jonas fica desgostoso, fica depressivo. Jonas fica ansioso. E eu imagino aí que nessa ansiedade dele, nessa depressão dele, ele fica desgostoso, fica irado. A Bíblia Sagrada diz que ele ora ao Senhor e pede a Deus que Deus arrancasse a vida dele, que Deus tirasse ele da terra. Eu imagino que se fosse hoje, né, aí os obreiros aí despreparados, né, os obreiros aí ministerialmente despreparados, teria pegado a sua credencial e entregue aí a Deus, né? Então Jonas está arrependido, né? E aí ele vai para um lugar. A Escritura Sagrada diz que ele vai lá para o final da cidade, né? Ele sai da cidade, se assenta ali no Oriente, né? A Escritura Sagrada diz que ele faz para ele ali como se fosse uma tenda, uma enramada, né? Um local para ele ficar. E ele repousa debaixo daquele lugar, à sombra daquela enramada, né? E aí ele fica aguardando para ver o que aconteceria sobre a cidade. Irmãos, o que se dá a entender é que Jonas estava verdadeiramente esperando, talvez até querendo, o juízo de Deus sobre os ninivitas. Jonas não estava contando de forma nenhuma com arrependimento no coração deles. Jonas não estava contando de forma nenhuma que a graça e a misericórdia de Deus naquele momento iria alcançar o coração dos ninivitas, de toda a população e muito menos ainda do rei de Nínive. Aí o que acontece? Deus faz então nascer uma planta, a planta nasce, né? E a planta faz uma sombra sobre a cabeça de Jonas. A Escritura Sagrada diz que naquela mesma noite a planta seca, murcha, e aí nascendo o sol, né? Deus manda então ali um vento calmoso, e aí a planta secou, o verme veio, comeu a planta secou, né? Feriu a planta secou, e aí nascendo o sol bate sobre a cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia ele, né? Pelo que ele havia pedido a Deus a morte. E ele diz, melhor é morrer do que viver. Aí eu quero falar com você que está nos acompanhando. Quantas vezes você não pediu a morte? Quantas vezes você não pensou que veio a este mundo só para sofrer? Quantas vezes você talvez não tenha pedido a Deus que te matasse, que te executasse, que te destruísse, que acabasse com a sua vida, né? Acabasse com você. E aí Deus aparece aí e diz, oi, Jonas, o que está acontecendo? É razoável essa tua ira por causa da planta? Quer dizer que você está triste por causa da planta? Você está preocupado por causa da planta? Você plantou ela? Não. Você regou ela? Não. Você fez ela crescer? Não. E por que eu deveria ter misericórdia da planta que você está tendo e eu não terei misericórdia de Nínive, né? Que não sabe discernir nem a mão direita nem a mão esquerda? Eu não terei misericórdia deles? Louvado seja Deus, meus amados
seguidores, amados ouvintes, que grande é a misericórdia de Deus para com a nossa vida, entendeu? Mas eu quero trazer uma lição para nós, né? Para mim e para você, tá? Não fuja do seu chamado. Não fuja da posição que Deus te chamou. Não fuja daquilo que Deus te chamou para fazer, do propósito que Deus colocou no teu coração. Execute o teu chamado. Execute o que Deus colocou no teu coração. A responsabilidade minha e sua é de pregar a palavra de Deus, é de transmitir a mensagem. Porém, a responsabilidade do Espírito Santo é de tratar o coração e trabalhar sobre a mente e a alma e o coração de cada ser humano. Nossa responsabilidade é pregar, lembrando que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um forte abraço, vosso servo em Cristo, Bispo Marcos Roberto de Brasília. Forte abraço aí para nossa querida e amada igreja, Assembleia de Deus, verdade que liberta vidas, na pessoa da minha bispa aí, minha digníssima esposa, Bispa Débora Alícia. Um forte abraço. Nós estamos aqui, ficando aqui com a palavra abençoada aí. Forte abraço para você que nos acompanha aí no Teologia Todo Dia, nosso canal abençoado aí. Sempre temos uma mensagem viva e eficaz, né? O evangelho genuíno para as vossas vidas.